Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreenda BSB. Como vocês podem ver, é uma edição super especial. A gente está com todos os membros do Empreenda BSB aqui. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Juliana Vasconcelos, sou a apresentadora de hoje e temos vários convidados especiais, como a nossa coordenadora, a Bárbara. Olá, pessoal, eu sou a Bárbara Vieira, sou professora aqui no IDP e também trabalho com consultoria de marcas, gestão de branding, de estratégia. Eu sou o Wendel Monteiro, trabalho aqui no Empreenda com vocês aqui já tem um semestre, terminando agora. Sou formado em Direito pelo IDP da Asa Sul. Estou fazendo pós em tributário, mestrado em constitucional e aqui eu sou Relações Públicas do Empreenda. Eu sou a Luísa Monteiro e não sou irmã nem prima do Wendel. Eu sou parte da produção de vídeo e fotos do Empreenda BSB. E como vocês já sabem, eu sou a apresentadora de vocês, Juliana Vasconcelos, estou aqui no quinto semestre, tenho uma empresa chamada Space.25. Bem, já me conhecem muito, né? Vamos passar pro próximo. Bom, meu nome é Sofia Santos, eu faço quinto semestre de publicidade e faço parte da produção de conteúdos. Eu sou Matheus de Almeida, eu entrei aqui um pouquinho de penetra, mas eu faço hoje em dia os cortes e eu cuido um pouquinho da parte do marketing e eu estou no terceiro semestre de economia. Eu sou a Jéssica, sou de administração e eu ajudo na gestão das redes sociais, na estratégia e no marketing do projeto. Gente, então, hoje, para a gente abrir oficialmente esse episódio especial, queria fazer uma pergunta para a professora Bárbara, já que é a nossa coordenadora, que tem guiado a gente por esse semestre. Para quem não sabe, o Empreenda BSB, ele não é só mais um projeto acadêmico. Além da gente colocar em prática, basicamente, tudo que a gente aprende na professora aqui no dia a dia, é um projeto que literalmente tira a gente da bolha acadêmica e faz a gente, de fato, estar no mercado, competindo com vários outros podcasts que já existem. Então, a gente tem convidados super especiais que vêm com a gente, empresários que já estão no mercado há muitos anos, tem empresários que já vieram aqui, já estão mais de 20 anos no mercado. Então, eu queria saber um pouquinho da nossa coordenadora, o que ela achou desse semestre, no quesito de conteúdo, o que você participou, como é que foi o diferencial que você viu em nós como os alunos e como que esse projeto está fazendo a diferença. Ótimo, Ju. A gente estava comentando aqui antes sobre as perspectivas para o próximo semestre. Então, a gente estava ali há 5 minutos atrás fazendo uma reunião de feedback, organizando aqui a nossa empresa, né, que é o Empreenda BSB, já programando coisas para o próximo semestre, pensando nos próximos alunos, em como que a gente vai criar uma estrutura mais profissional para o Empreenda e tudo mais. E eu acho que esse olhar, o olhar da gente entender um projeto de extensão como algo que realmente está fora da sala de aula e que vocês são independentes, são autônomos, talvez seja o maior diferencial, assim. A maneira como vocês chegam aqui num projeto como esse, a maneira como vocês saem, a evolução que vocês adquirem passando por um processo como esse, pra gente é muito importante, porque, claro, vocês estão aqui entrevistando pessoas do mercado, mas vocês estão, além de tudo isso, tendo que entrar em contato com essas pessoas, conseguir patrocínio, arrumar o cenário, viver esse caos de backstage, produzir conteúdo, produzir o podcast, editar e tudo mais, e isso pra gente é mais importante, assim. As atividades práticas, as habilidades comportamentais de ter que trabalhar em grupo e correr atrás disso tudo e fazer o projeto funcionar, talvez seja a parte mais importante para vocês, enquanto alunos, né? E pra gente, como instituição, é o trabalho que fica e o que vocês vão passar de geração em geração aí para os próximos Empreenda BSBs que vierem aí. Vamos falar isso, né? Esperou o momento certo. Então você já sabe que vai ter em breve inscrições abertas. Se você tiver interesse, você pode participar. Então se inscreva. O processo seletivo é bem rígido, mas ele vale muito a pena, porque... Mas sempre tem uma exceção. Sempre tem alguém fora Você da não tem um reta. talento natural. É importante network, né, gente? Mas, como eu falo, brincadeiras à parte, realmente a gente está procurando pessoas que estão comprometidas, né, a estarem aqui, porque não é fácil estar aqui. Professor, no semestre bem... É pesado, porque a gente faz muita coisa. Então, a gente literalmente colocar a sala de aula em prática. E eu só ia emendar, professora, porque você falou sobre essa questão da gente estar colocando em prática tudo que vocês ensinam, né? E a Sofia estava aqui no dia que a gente recebeu um convidado, e o convidado estava falando justamente sobre a questão da cultura. E a matéria que a
gente tem com a professora Bárbara é comportamento do consumidor. Eu peguei, interrompi ele e falei, não, porque você tinha acabado de dar a matéria sobre aquele assunto. Então, a gente conseguiu complementar no próprio assunto do podcast aquilo que a gente literalmente acabou de aprender em sala de aula. Então, vem uma coisa muito... Você consegue misturar, de fato, a parte acadêmica com a parte prática. Né? Sim. Nossa, isso pra mim, como professora, é muito feliz de ouvir, assim, porque é uma das maiores críticas que a gente tem no sistema educacional nesse nível de graduação, é de não deixar as coisas no nível teórico e de realmente conseguir entregar coisas para vocês que vocês usem no dia a dia da vida, não só no dia a dia do trabalho, né? Então, enxergar o porquê de uma teoria ter aquela importância é muito legal, assim, de ouvir. Agora uma pergunta para quem tá no backstage. Eita. A professora Bárbara acompanhou de parte, né? Essa parte da gente estar montando backstage, principalmente aqui hoje, porque é desafiador. A gente está aqui com 7 pessoas, não é fácil, mas eu vou aproveitar esse momentinho que a professora está aqui como convidada, que em breve ela terá que sair, mas vou aproveitar que ela está aqui. Então, o que você achou, professora, da nossa organização para chegar aqui hoje? Essa questão da organização sempre vira pauta. Essa é a questãozinha ali do backstage. Bárbara, agora, hora de descascar. Tenho certeza que vocês querem me perguntar isso. Tá ao vivo. Não, brincadeiras à parte. Eu não tenho muita coisa pra falar, assim, porque eu acho que vocês já estão aqui há 6 meses, vocês já viram que é isso. É isso. Pode ter o melhor tripé do mundo, a melhor câmera, vai dar errado, né? Backstage é um negócio, making off é um negócio que foi feito pra dar errado mesmo. E o importante é como a gente vai lidar com isso. Essa é a habilidade do dia, né? Como que a gente vai lidar com a câmera não funciona, não tem tomada suficiente, a energia caiu, o microfone estragou, cadê o tripé? Como que a gente vai lidar com isso? Então, esse pensamento de a gente tem um problema aqui e a gente precisa resolver ele, que ferramenta a gente tem para resolver ele, isso é empreender. Eu acho que assim, a gente desenvolveu uma mentalidade muito forte de no fim tudo dá certo, porque a gente tem que fazer dar certo. Vai, tipo, arranjar um equipamento de não sei onde, um microfone, vai sem tripé, mas vai dar certo, vai sair gravação, vai, sei lá, atrasar 5 minutos, mas vai dar certo, entendeu? E acho Não muito importa a legal. gambiarra que a gente faz. É. Porque a galera não tá vendo o que tá acontecendo aqui atrás. Mas tá horroroso, entendeu? Não tá uma questão bonita. Vocês Vocês não estão vendo isso. Vocês não estão vendo isso, mas é isso que importa. A gente fazer dar certo, mesmo que seja horroroso, feio demais ali atrás. Tem um sofá em cima de outro sofá, uma câmera em cima de uma caixa, mas tá Mas rolando. funciona e pra mim tá indo, tá lindo ali, ó. Exatamente. Porque a gente tem 10 pessoas ali atrás, todo mundo ajudando no backstage. Não, isso aqui... Não, grita aí, backstage! Gente, salva de palmas pro nosso backstage. Uma equipe gigante, profissional. É muito legal essa dinâmica, né? Porque eu vejo que eu já tô na minha 3ª graduação e, assim, a bagagem que a gente carrega, o Wendel, que já tá no mestrado, é muito grande, porque a gente vê que muitas das vezes o que os novatos, eles struggle, que eles, como fala, que eles batalham, né? Que as dificuldades que eles têm no dia a dia é justamente isso. Ah, mas o que eu posso fazer? Mas eu não tenho equipamento certo. Gente, sinto muito, mas nunca vai ter nada perfeito. Não vai ser. E aí, às vezes, realmente a pessoa consegue o equipamento certo e ela vê que não era aquilo que estava faltando. Exato. Exatamente. Às vezes, Nem sabe usar. Chega aqui, esse aqui é o tom, como é que liga, irmão? Caraca, o meu, Mas eu acho que de tanto de essa coisa botão. A gente desenvolveu muito bem como equipe, assim. Sim. Principalmente ao longo do semestre. Toda vez acontecia alguma questão diferente, e aí sempre tem essa questão de eu sei que eu posso contar com a equipe pra resolver se a câmera parar de funcionar. A Ju às vezes tá lá conversando, tá lá entrevistando alguém, e aí lá atrás tá acontecendo um caos. Mas ela sabe que ela pode continuar a entrevista ali, porque lá atrás tudo vai se resolver. Sim, uma coisa que eu já percebi de vocês, e eu quero até aproveitar o espaço para parabenizá-los, é o seguinte: eu já trabalhei como orientadora em vários grupos, em várias situações diferentes, né? E nessa equipe aqui, eu percebo o seguinte, vocês sempre têm um problema novo para enfrentar todo dia, toda hora, o tempo inteiro, né? E apesar de vocês terem uma divisão de função mesmo, assim, de cargo, de obrigações dentro do Empreenda, vocês se ajudam. Sim. Não existe, assim, um problema que não é de todo mundo, sabe? Ah, o microfone parou, e agora? Não sei, não é da minha parte isso aí, resolve. Não existe isso, e isso é importante pro projeto e para vocês levarem isso pro mercado.
quando vocês estiverem enfrentando esses problemas lá fora. A gente já tá pronto, professor, para trabalhar no mercado mesmo, tem uma palavra. Podcast da vida. Vamos fazer mais um semestre. Só pra garantir. Eu acho que vocês estão aprendendo. Ficando prontos. No caminho de ficarem prontos. Teve um dia, velho, que a bateria acabou no meio do podcast, a bateria da câmera. Eu e a Luísa, a gente que deu os dois, trocando a câmera de um lado pro outro, porque era a câmera dos cortes da Ju, que tinha acabado a bateria, não sei. Não, era da convidada. Da convidada. Aí a gente passou da Ju pra convidada. Aí virou saiu, trocou, não sei o que, a galera ficou... pra durar 5 minutos, depois a outra câmera acabar a bateria também. Muito Que bom, legal. muito bom. Eu lembro do dia que a Ju tava entrevistando e o áudio simplesmente não rolava. É Assim, verdade. o podcast sem vídeo a gente consegue lidar, mas sem áudio fica um pouquinho Fica um complicado. Sem áudio. Exatamente. Mas foi o que eu falei, tipo, no Pocket, principalmente. Erros são necessários pra gente não cometer de novo, né? Então, se a gente não passar por esses erros, a gente nunca vai saber o que mudar. A gente senta agora pra terceira temporada, pra sempre ter alguns errinhos, alguma coisa que incomoda todo mundo, consertar, pra sempre atingir sempre os 110%. E a gente começar com o pé direito sempre. Então, a produção, na hora da nossa produção do terceiro semestre, nossa organização tá muito mais integrada, a equipe tá mais interagindo mais e comunicando mais, que a gente está muito mais próximo. O Empreenda BSB forçou isso, né? Então, acho muito interessante o fato de agora a gente ter um conforto de conversar todo mundo sobre isso, sobre pegar e dar ideias, anotar, e ter principalmente o apoio da professora Babi para sempre com a gente, sempre virar e falar assim, o Media Kit tá errado, conserta isso aí. Gente, então, você não manda esse Media Kit, tá horrível. Não tá aprovado. Não. Eu acho que a gente aos poucos foi se tornando mais uma família. A Ju, ela sempre tá com os projetos também, tem as concorrências aí. Concorrente de tempo, tá? De tempo, gente, e de convidado também. Mas, enfim, eu acho que, tipo, na visão que eu tenho do podcast, eu acho que a gente é o projeto mais unido dessa faculdade, de verdade. Farpas. Nossa, os outros geralmente brigam, é a coisa tranquila da O faculdade, que é mas a fácil gente... não há argumentos, né? Eu acho que não é nem só do DP, eu acho que projetos na vida real, né, professora? Verdade. Na vida de forma geral, assim, nós que estamos no mercado de trabalho, a gente entende que é uma das maiores dificuldades sempre o quê? Pessoas. É difícil lidar com pessoas são diferentes, pessoas agem de forma diferente, às vezes tem, como é que fala? Acreditam em coisas diferentes. Então, muitas das vezes, uma coisa que eu acredito não é o que a outra pessoa acredita. Às vezes eu tô sendo rude, mas para aquela pessoa eu tô sendo normal, ou vice-versa. Então, lidar com pessoas é sempre complicado, né? Então, professora, já que o seu tempo já tá acabando, queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho sobre pessoas. O que as pessoas estão enxergando a gente hoje? Qual a mensagem que você pode dar para elas se tornarem seres humanos superiores através do Empreenda BSB? Seres humanos superiores. Só tem pergunta leve pra mim. Vamos lá. Eu sou de um grupo de pessoas dentro da academia, do universo acadêmico, que a gente não acredita que a academia ela é independente, sabe? Assim, que a gente vai pegar um monte de aluno, vai passar eles por um processo seletivo chamado vestibular, vai sentar numa cadeira e vai ficar ali ensinando coisas maravilhosas, necessárias, que é um conhecimento que vem de livros e de teorias, de uma galera que já passou, já tá lá atrás. A gente não acredita que só isso basta, tá? E aí projetos como o Empreenda tem muito a ver com essa minha galera, que é uma galera que fala assim, não, peraí, 2023, a gente tem as ferramentas de comunicação que a gente tem hoje, o alcance disso, o alcance dessa tecnologia, então vamos usar isso na prática e vamos fazer esse conhecimento alcançar outras pessoas. E isso se chama democratização do conhecimento, e eu sou muito a favor disso. Em um certo episódio de um certo podcast que vai vir ao ar qualquer dia desses, que eu participei... Esse é um especial, gente. Esse é um especial que tá chegando. A gente falou muito sobre isso, né? Sobre o que significava para mim empreender na prática. E empreender na prática é isso. É você estar no mercado, mas você ter um monte de ferramentas para você usar a seu favor. E uma dessas ferramentas é um podcast sobre empreendedorismo, assim. Então, a gente já conversou sobre isso e eu quero reforçar. O que vocês estão fazendo aqui
E o propósito de um projeto de extensão como esse é criar um legado. E esse conhecimento, ele nunca fica velho. Aquilo que o empreendedor que vocês convidam vem aqui e fala em um dia, daqui 10 anos, ele com certeza vai servir para alguma coisa para alguém. Então tá aí. E o que vocês estão gerando é essa sementinha. Aonde isso vai chegar, como isso vai chegar, para quem isso vai chegar, a gente nunca sabe, mas vocês estão plantando, sabe? E é interessante ter esse ponto de vista, porque o que acontece? Igual você falou, a gente tem muito esse gargalo de não chegar a informação correta ou a informação bacana para quem não tem acesso. Então, às vezes, o pessoal vê a gente montando um podcast, isso aqui foi uma oportunidade muito boa que o IDP nos deu, tanto de orientação acadêmica, quanto na parte de estrutura mesmo. Tantas pessoas que querem montar um podcast não conseguem mesmo nem arrumar um equipamento inicial, e a gente que tem a liberdade de pensar, de criar novos quadros, de não ter a questão financeira por trás mesmo quando serve. Tem gente que quer montar um podcast, investe 10, 15 mil reais, monta o estúdio, demora 1, 2 meses e acaba, porque ele vê que não é aquilo, que não vai dar o dinheiro que ia dar, que não vai ter como alugar. Então, essa parte da gente estar passando até um pouco dessa experiência mesmo, de como que é a vida de quem quer criar um podcast, porque se tornou algo, como vocês falaram, o Brasil é o 4º maior país consumidor de podcast. Então, isso gera para muitos empresários, para muitos marqueteiros, o pessoal do marketing, para gente que não tem o conhecimento técnico do quanto que dá trabalho ter um podcast, queria ter esse vislumbre de, eu quero montar não sei o que, investe, se junta. E quando a gente traz um pouco dessa realidade, o IDP faz isso, ajuda, mas tem um cerne por trás da democratização da educação, que você falou, né, do conhecimento. Então, isso é algo que se encaixa muito com o que a gente vem fazendo, né? Mesmo que eu nunca tinha falado com você sobre isso, né? Nunca tinha falado com você sobre isso, mas é algo pessoal que eu tenho, assim, dos projetos que eu entro, das coisas que eu me envolvo, de ter alguma forma de impactar, de deixar um legado, de ter uma micropolítica pública aplicada naquele projeto, que você consiga levar educação, levar conhecimento, levar acesso a outras pessoas através das amizades. Enfim, eu achei bem bacana isso e estou bem feliz, na verdade, porque eu não sabia que tinha esse todo, sabe? Eu acho que, assim, mais do que o conhecimento técnico, a gente traz muito histórias de vida, sim. histórias de motivação e de como as pessoas realizam coisas, né? Então, às vezes, nem só o conhecimento de marketing, mas a história de alguém pode trazer uma motivação para surgir um empreendedor aí no futuro. E, como a Babi falou, a gente está plantando essa semente, né? Muita gente fica naquela primeira barreira de ser algo desconhecido e de, ou tenho medo de fazer, ou não tenho condição, ou não sei o quê, e acaba não ultrapassando. E tantas histórias que a gente ouve aqui e fora também, de pessoas que tiveram muito menos estrutura, muito menos chance, e foi lá, fez, tentou, errou, corrigiu, tentou, errou e virou. Esse foi o principal conselho do podcast do Matheus, né? Ele falou exatamente sobre isso. Que se você tem Barbosa, né? O conselho principal dele no podcast foi: se você tem vontade, você tem interesse, tem conhecimento, faz. Independente do recurso que você tenha, o que você tenha, dá um jeito e só começa. Se você não começar, não vai pra frente. A questão é dar o primeiro passo. Não fica esperando alguém ir lá e falar, você quer fazer? Você quer? Que não vai Exatamente. adiantar. Inclusive, aproveitar a oportunidade, porque está um horário um pouco avançado, professora Bárbara, mas agradecer pela coordenação desse semestre, né? Porque realmente, pessoal, por mais que os alunos sejam proativos, ter um líder que coordene a gente, uma pessoa que seja à frente, é muito importante em qualquer projeto, dentro e fora da academia. Principalmente nós que estamos saindo da bolha da acadêmica, né? Então, ter uma pessoa que guia a gente para o próximo passo da grandeza desse projeto é muito importante. Então, agradecer ao IDP também, porque, na verdade, toda a estrutura que a gente tem, o IDP proporciona a gente. Inclusive, spoiler, né, gente? Já estamos com uma estrutura já para o semestre que vem, para a 3ª temporada, que está sensacional. Foi uma conquista muito grande pra gente. Então, muito graças à coordenação da professora Bárbara. Então, muito obrigada por esse semestre, professora. Obrigada por tudo. Você quer dar uma mensagem final? Não é exatamente uma mensagem final, mas já que eu já vou encerrar minha participação, eu queria fazer uma pergunta. Ora! Eu queria saber de cada um de vocês qual que foi a melhor parte em participar do projeto. Tá, então eu vou começar daqui, né? Fazer a Pode ser, luzinha. pode ser. Enrola aí, deixa eu pensar. Vai rolando aí, entendeu? Quando eu fiz a entrevista para o projeto, eu tinha comentado que eu já havia participado de um projeto anterior de podcast fora, que a gente tinha tentado, eu sou um desses casos que eu falei, que a gente tentou montando, não sei o que, quando chegamos lá, não tinha dado certo. Mas eu vi, depois que eu entrei aqui com vocês, que não deu certo, não foi porque a gente não tinha estrutura ou não tinha ideia, eu acho porque realmente faltou foco, planejamento, vontade.
Não foi questão de, não tenho equipe, eu só tenho 3 pessoas, ou 4 pessoas, ou 5 pessoas. A questão não foi essa. A questão foi que realmente a gente não estava unido no mesmo propósito, a gente não tinha a mesma constância para o projeto e a gente não tinha um foco, um objetivo ali traçado. Então, aqui dentro eu vi que a questão dos meus erros passados e que eu pretendo não cometer em outros projetos, em outras parcerias com amigos e com quem seja, é trabalhar parecido com o que a gente está fazendo aqui. Porque eu já participei de projetos de extensão de centro acadêmico, de atlética, e o gargalo sempre foi esse, criar uma cultura organizacional ali dentro para que você consiga engajar todos os membros, para que todo mundo consiga ir junto no mesmo objetivo, sem você ter que ficar ali, e vai, e não sei o quê, e cobra. E aí, nessas outras parcerias que eu participei, o problema era um pouco do que a professora Bárbara falou. Tinha um problema, e a pessoa, não, mas esse problema não é meu. Não, mas esse problema é daquele setor, mas quem errou foi ele. Às vezes até apontava o erro, mas não falava como que tinha que corrigir, não auxiliava. Então isso foi algo que para mim aqui dentro, mesmo a gente fazendo reunião toda terça online, conversando no grupo de WhatsApp, mesmo eu não estando tão presente como eu gostaria, mas eu sempre consegui entender o que estava acontecendo, estava todo mundo no mesmo rumo, quando a gente sentava e conversava para falar, sempre tinha coisas a agregar e foi algo assim que para mim fez bastante diferença, foi o principal, o que eu tirei desses primeiros 6 meses foi isso. E só um adendo rapidinho, professora, em relação ao que o Wendy falou, que eu acho muito importante, que é uma conscientização. Eu acho que quando você entra no projeto, seja ele qual for, é necessário amadurecimento. Você pode estar no primeiro semestre, no ensino médio, não importa quando você tenha, mas você está com outras pessoas, você precisa amadurecer. Se você vai se forçar a amadurecer, beleza, eu tive que me forçar a amadurecer em vários sentidos. Então, é aquele negócio, né? Mas o que o fulano tá fazendo? Cara, o fulano tá aqui, ele tem a justificativa dele. Vamos focar, vamos fazer o que a gente pode fazer. Caso o problema venha se agravar e o fulano não esteja fazendo XYZ, aí a gente vai conversar no momento certo. O líder serve para isso, né? Para poder gerenciar essas crises, essas coisas que estão acontecendo. Mas isso é muito importante, cada um entender o seu papel e todo mundo saber usar o seu papel para trabalhar junto, né? Então, eu acho que esse é um diferencial, tenho certeza, o diferencial do Grande BSB é esse. Ninguém nunca chegou a duvidar que cada um estava fazendo sua parte. Todo mundo assumiu sua responsabilidade, todo mundo foi autorresponsável, falou, não, eu tenho que fazer, vou fazer, não deu para fazer? Ju, não tô dando conta, não vou conseguir. Então, todo mundo vai se ajudar a fazer dar certo juntos. Então, eu vejo que é um baita diferencial e que a gente precisa levar isso para o mercado de trabalho todos os dias, porque eu já trabalhei com várias empresas, com vários clientes, e o que falta é justamente isso, autorresponsabilidade. Reforçando o negócio, então, com certeza a questão da equipe ser comprometida é um primordial, é um principal, mas para mim, acho que o que eu mais gostei é ter a oportunidade de botar tudo em prática, né? Eu tô no primeiro semestre de publicidade ainda, então eu tô muito naquela parte teórica, e eu não estava conseguindo botar em prática. E eu vim com a Ju nesse projeto, ela me deu a oportunidade e está sendo incrível botar tudo em prática, o que no começo eu estou vendo em sala de aula. Então é ótimo, questão de backstage, organizar, criar prática, como eu já disse. No começo eu ficava muito nervosa, né, de como organizar as coisas, de dar alguma coisa errada, quando dava errado eu meio que não surtava internamente, né, como é que eu vou corrigir? Mas hoje em dia é uma questão de controle. Deu errado, eu já sei o passo que eu vou dar, porque eu já pratiquei isso várias vezes. Então, já errou muito e consertou. Inclusive, estamos preparados para errar mais no próximo semestre. Então, é uma questão de que se você não bota em prática, você não aprende. E isso eu demorei para aprender isso. Eu achava que eu aprendia por estudo e por teoria, mas demorei a entender que se você não bota em prática, você não pratica, você não bota na sua vida real, você não aprende. Então, para mim, foi muito importante eu colocar na vida real, eu praticar o que eu tô aprendendo em sala de aula bem no comecinho. Então, esse para mim é um ponto muito, muito forte de participar do Empreenda, né? Legal. Para mim, a parte mais me impactou no Empreenda foi a questão da honra. Eu falo isso não só como honra de líderes, mas como honra de pessoas. Para mim, é uma qualidade, uma virtude que não deveria ser só uma virtude, deveria ser uma obrigação de todo mundo, né? Você saber honrar o seu próximo. E para mim, isso é um princípio que a gente planta na BSB e que a gente tem colhido. A gente fala, as pessoas que nós vamos chamar, nós vamos honrar eles estarem aqui.
As pessoas que estão aqui fazendo parte da nossa equipe, nós vamos honrar o trabalho e o sacrifício delas, né? Então, eu falo isso como a pessoa que lidera o projeto desde o primeiro dia. E eu vi isso, as pessoas, todo mundo que faz parte do projeto, usando essas palavras, sabe? Colocando tanto uma legenda, conversando com outra pessoa. Então, eu tenho a plena de convicção de que aquilo que a gente está plantando aqui, ela realmente está sendo colhida de alguma forma, sabe? Então, para mim, a honra ela tem um poder muito grande, porque ela vai conseguir, de fato, estabelecer não só projetos, mas a postura, seu comportamento, como você vai lidar com as pessoas, seja você liderando, seja você numa liderança horizontal, não importa onde você esteja, né? Você sabendo honrar o seu próximo, você com certeza vai conseguir ter um projeto duradouro. E é isso que eu vejo aqui no Empreenda BSB. Bom, a minha parte em relação ao Empreenda BSB, eu percebo que não só a parte de sermos uma família, que a gente literalmente tornou-se uma família, de entender quais são os pontos fracos e fortes de cada um, e também a questão de ter o respeito com o convidado, ter o respeito não só com o convidado, mas com a equipe. Se a gente não tem o respeito com o próximo, não tem como a gente ter um podcast. Então, isso pra mim vem tornando cada dia mais forte. Eu acho que a minha percepção vai muito parecida com a da Sofia. Eu acho que a acolhida daqui foi muito boa. Assim, a gente saber se comportar como um grupo. E do mesmo jeito, assim, não só se comportar como um grupo, mas também saber as peculiaridades de cada um. Poxa, no meio do semestre eu comecei o estágio, aí a Ju, coitada, tava quase pra matar o pessoal do estágio, que eu ia embora, e aí, tipo assim, poxa, eu me senti importante como uma pessoa. Claro que teria alguém para me substituir no backstage, claro que teria alguém para me substituir lá, mas a presença de cada um importa. Toda vez que o Andrew vem aqui, pô, é uma festa também. Ele tá na Asa Sul, tá em outros lugares todos ali, e geralmente ele não tá sempre presente, mas a gente sente essa falta. A gente consegue ver cada membro aqui como um indivíduo, como uma pessoa igualmente importante e unicamente importante para cada um. E eu acho que esse é o diferencial que a gente tem aqui no nosso projeto. Eu acho que não tem como a gente deixar de falar, né, do networking que a gente consegue pelos convidados, né? Tipo assim, eu conheci pessoas incríveis que eu não conheceria em outra possibilidade, em outro projeto, por exemplo. Na empresa júnior a gente não tinha essa possibilidade, por exemplo. E aqui a gente conhece histórias de vida, pessoas, tipo assim, eu acho que o podcast ele tem a capacidade de criar isso, sabe? E a outra questão foi, a Lu tava falando de como ela chegava no backstage e entrava em desespero com alguma situação, e ela, calma, tá tudo bem, e resolvia. Então, o que acontece? Na época que o Matheus parou de ficar no backstage, eu comecei a ficar no backstage. E eu entrava em desespero e eu ficava, tá tudo bem. Então, tipo assim, foi um aprendizado aí, esse processo de ficar no backstage, de poder participar de alguma forma que não fosse necessariamente entrevistando alguém, mas tá ali presente, tá ali resolvendo o problema, tá escutando as histórias, mesmo ali por trás das câmeras. Então, assim, tem sido uma experiência incrível desde o início. E pra gente é muito importante, principalmente na terceira temporada agora, que a gente vai ter os nossos quadros, né? Então, ter esse controle de que vai dar tudo certo, do que fazer. Agora, quando a gente for apresentar os nossos, não ter mais essa vergonha, desenvolver mais com os convidados essa aprendizagem que a Ju já tá treinando a gente já, ó, pra dar tudo certo, né? Assistam os pockets, que o pocket é assim, né? Aqui vai ser apresentadora. É. Exato. Então, porque o primeiro pocket, a Jéssica falou, gente, não sei, o que eu vou fazer, o que eu vou Eu fazer. chegava, antes de fazer o primeiro pocket, eu sentava e falava, eu nasci pra isso. Eu sempre quis viver isso, entendeu? Gente, nasci pra primeiro isso. Pocket, Câmera eu me ligada. tremia de uma maneira, eu terminei, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? O que eu vou fazer? Então, criar esse conforto com a câmera, essa familiaridade com a câmera, foi muito importante pra gente, pra terceira temporada a gente não ficar muito travado e sempre assistir a Ju pra poder criar essa... Ó, a Ju faz isso, faz aquilo, vamos dar uma notada, criar usar a Ju como exemplo pra gente poder saber como tomar uma rédea se a gente não conseguir, se morrer um assunto, como levantar ele de novo. Então, pra gente estar no backstage não é só fazer dar certo, é a gente aprender como fazer o nosso também. Entendeu? Complementando a Lulu, também estudar
o assunto do episódio. Não dá pra você chegar, então, hoje a gente vai falar sobre isso. Cara, não, você tem que Me ensina estudar, tudo aí. Me ensina tudo aí. sobre o convidado. Não dá pra você chegar e falar assim, então, hoje a gente vai falar sobre a sua marca, sobre a sua empresa. Não, você tem que entender qual que é a empresa dele, como foi a vida dele antes de entrevistar. Ser preparado. E é bom porque você faz as perguntas mais precisas, você faz as perguntas mais Elaborado, Exatamente. assertivas. Você extrai mais do convidado. Eu tô lembrando aqui que você tava dizendo que a Lu era a liderança do backstage lá, mas eu lembro que, tipo assim, no primeiro dia que eu cheguei, eu tinha chegado, tipo assim, eu tinha sido apresentado do nada ali no negócio, eu conhecia 90% do pessoal, tipo, há 2 horas. Tu chegou na Aí, portinha ali, assim, eu não cheguei foi isso na aqui, é o portinha, Matheus. Gente, esse é o Eu olhei o Matheus. Matheus. Aí cheguei- Ele tá no Empreenda. É a Babi. Eu entrevistei. Não, mas era engraçado, tipo assim, nesse primeiro dia que eu tava lá 5 minutos pra começar o podcast, a Lu, meu Deus, a água. A gente saiu correndo pro mercado, na chuva, que nem os dois ali, eu esqueci o dinheiro, não sei o que, aí tá bom, eu pago. Cara, mas... assim, Já chegou resolvendo um Inclusive, problema, viu? Já a melhor escola do cast. Inclusive, vocês vão ter que resolver um problema que eles no primeiro O dia. resultado do podcast é esse. Vai aparecer um problema e você vai ter que resolver. Exato. Na hora. Primeiro na hora. problema Na hora. Legal. Surpresa, assim. Eu ó. tremi, eu tremi. Agora, eu tenho uma pergunta. Cadê a água? Olha aí, ó. Nesse Ficou sem podcast água. de Esse aqui hoje, não- ela foi com Deus. Até hoje eu lembro, o primeiro problema que o Match a gente teve foi um problema de que a live não subiu. Subiu, tipo, pouco tempo da live. A gente teve que recriar a live de novo. E quando você recria a live, você cria outro link e tem que botar a arte de novo. E quando o Match a gente criou a live nova, a gente criou com a arte errada. Aí eu falei, como é que eu vou editar a arte e não acabar com a live? Dá pra fazer isso? Aí o Match, não sei. Aí eu fui pro Google. Dá pra editar a arte sem acabar com o podcast, sem acabar com a live? O Google, dá. Falei, Ora. Detalhe, tava ao vivo. Tava ao vivo e a gente... Eu não podia parar a live. E Aí a eu gente gravando isso aqui. eu tipo assim, gravei. E nem falar nem pro convidado, nem pra Ju que tinha dado merda, né? Continua aí, segue aí. Tem que Era- manter tudo parecendo que Era tá tudo literalmente ok. a música de tensão no fundo, eu e o Mestre tentando resolver, o convidado falando pacas e a Juliana assim, ó. Não. E ela prestando atenção Não, que mas como que tá rolando, né? olhando pra mim agora enquanto eu E a Juliana falando com o convidado e ela olhando pra gente assim, ó. O que É que deu? assim, você tá entrevistando o aconteceu? convidado, você tá entrevistando o convidado, aí você não pode parar no meio que o convidado tá falando pra perguntar, tá tudo bem aí? Não, você tem que Tô atrapalhando você, Red Bull France, tô atrapalhando vocês aí. Você chega, olha assim de ladinho, tá tudo certo. Tá tudo Aí certo. eu com a Juliana, eu rala aí, mano, que eu tô tentando resolver. Mas Tá teve tudo vezes, certo. que, tipo assim, que a gente teve que parar o podcast, tipo assim, com 5 minutos ali de podcast, a galera já tinha feito, tipo, até o primeiro corte do negócio. Sim. A JC Collection lá. Mas graças a Deus, nossos convidados mas- também foram muito ainda assim. bem. Sempre foram muito maravilhosos, né? Porque Compreensível. eles entendem, né? Tem que começar de novo. Gente, tem que começar de novo. Não tem o que fazer, né? Às Entendeu? vezes realmente não tem como resolver o problema. Exato. Tem que Ah, voltar, tá. O dois microfone não passos e funcionava, embora. assim, falava com o eco do microfone da Ju. É. E ela falando sobre, tipo assim, história de infância. Não, gente, eu vendia Barbie quando eu era criança. Esse foi meu contato com empreendedorismo, não sei o que. Eu, caralho. Mó corte calma, bacana. calma, Aquele... calma. Pessoas, mas muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo projeto, tá? Semestre que vem teremos mais. A gente volta aqui. E é isso. Encerro minha participação aqui, mas eles ficam. Então, para você que está assistindo e quer entrar no Empreenda BSB, Empreenda BSB, semestre que vem temos muitas novidades. Mas para quem fica, parabéns. Obrigado pelo Obrigado, trabalho. E até a próxima. Professora, obrigada. Até a parte 2, gente. Um beijo. Tchau, pra Tchau!